O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? Para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando falou de eco, falou de reflexão. Então, falou em eco, lembre de reflexão. No caso, a gente está falando de uma ecolocalização, que é localizar algo a partir da reflexão de uma onda, que pode ser mecânica ou pode ser eletromagnética. Quando a gente fala de uma onda mecânica, a gente está falando de radar. Opa, não, radar é onda de rádio, é onda eletromagnética, atenção! Quando a gente fala de onda mecânica, está falando de ultrassom. Então aí, ó, sonar. Atenção e cuidado com isso. Os radares fazem uso de ondas eletromagnéticas. Anote isso aí, ondas eletromagnéticas. Lembrando que as ondas eletromagnéticas se propagam, inclusive, no vácuo. Quando a gente fala de sonar, a gente está falando de ondas mecânicas. As ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Olha, quando a gente fala de eco, a gente tem uma fonte e a gente tem algum obstáculo. Essa fonte vai emitir uma onda, essa onda vai se propagar até o obstáculo e vai ser refletida, ou seja, vai ser devolvida pelo obstáculo. Como a gente está falando em distância, perceba que a distância que separa a fonte do obstáculo é percorrida pela onda duas vezes, na ida e na volta. Se a gente lembra lá de velocidade escalar média, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. A gente pode fazer uma manipulação e escrever que ΔS é igual a velocidade média vezes intervalo de tempo. Se eu quero saber quanto vale essa distância, d, basta que eu multiplique a velocidade da onda pelo intervalo de tempo que ela gasta para ir da fonte ao obstáculo. Ora, esse intervalo não é o intervalo do eco, cuidado. Porque o intervalo do eco é o tempo que demora para ir e voltar. Metade do tempo indo, metade do tempo voltando. Então, para percorrer a distância d, eu gasto metade do tempo de eco. E para encontrar então a distância d, basta que eu faça a velocidade da onda vezes metade do intervalo de tempo de eco. Quando a gente fala de eco do ouvido humano, a gente tem um intervalo de tempo que é chamado de persistência auditiva. O intervalo de tempo mínimo para que a gente possa diferenciar dois sons. Esse intervalo de tempo mínimo é igual a 0,1 segundo. Isso significa que para que eu escute algo duas vezes separadamente, como alô, lô, lô, eu preciso que o intervalo de tempo para chegar no meu ouvido de cada sinal seja separado de pelo menos 0,1 segundo. Logo,
a distância mínima que eu preciso ter do obstáculo corresponde à velocidade do som multiplicado pela metade desse intervalo de tempo mínimo, 0,1 dividido por 2. Quando a gente substitui a velocidade do som que é dada na questão, 340 metros por segundo, vezes 0,1 dividido por 2, 340 vezes 0,1 dá 34, 34 dividido por 2, 17 metros. Então, a menor distância que separa alguém de um obstáculo para que ele possa ouvir o próprio eco, o eco do som produzido por ele, é de 17 metros. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.